Olá, boa tarde a todo o público da TV 247. É uma grande alegria e um prazer entrevistar mais uma vez o professor Alisson Leandro Mascaro, da Universidade de São Paulo, filósofo do direito, dessa vez ao vivo, não uma entrevista gravada. Então estamos aqui na segunda-feira, 25 de abril, 15 horas, para falar sobre um momento dramático da vida nacional. Alisson, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, querido Leonardo, alegria muito grande mais uma vez estar com você e com todas e todos da TV 247. Grande prazer recebê-lo mais uma vez, e a gente está talvez no ápice dessa crise institucional / militar. Queria te pedir primeiro para diagnosticar o problema, né? O Brasil vive um golpe de Estado desde 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que foi um golpe institucional, com alguns elementos militares também. Mas agora há um grande receio de que esse golpe institucional escale para um golpe militar direto, colocando em risco o próprio processo eleitoral, como algumas pessoas têm pontuado. Mas a primeira questão que eu te passo não é nenhuma questão, é para você diagnosticar o momento atual que o Brasil atravessa. Querido Leonardo, eu cumprimento a você e a todas e todos que nos acompanham. Os acontecimentos dos últimos dias são efetivamente graves, porque não há mais nesta caminhada, nessa escalada dos fatos, não há limites nem medos a este que atualmente exerce a presidência da República. Portanto, o enfrentamento que sempre foi proclamado e sempre foi feito, mas eventualmente a partir dele alguns recuos adivinham, a partir de agora se percebe que não mais há esta ação com recuo. Muito pelo contrário, há uma espécie de enfrentamento aberto. Portanto, esta graça concedida pelo presidente da República a este condenado, isto representa efetivamente um esgarçamento ainda maior do quadro institucional. No entanto, é preciso lembrar aqui, não é um ato, ele só, que demonstra esse processo. Fundamentalmente, o que nós temos aqui é a colheita dos frutos do golpe de 2016. Então, naquele momento, quando se esgarçam as instituições políticas e jurídicas do Brasil, obviamente, ao semear vento, nós estamos agora colhendo tempestade. É que isto nos chama a atenção, de alguma maneira, isso se torna bastante contundente. Muitas e muitos esperavam que estas tempestades acabariam porque a eleição de 2022 permitiria virar a página deste momento histórico. Infelizmente, não é isto que acontece, não é isso que acontecerá. A estrutura do golpe está toda montada desde antes de 2016, já estava toda posta, e então nada há até aqui de movimento que nos faça perceber que esta escalada, que este itinerário do golpe venha a ter alguma mudança. Portanto, é mais da mesma tragédia. Mais da mesma tragédia, então agradeço pelo diagnóstico e só agradecer rapidamente aos assinantes, a Beatriz Saboia, ao Eduardo Noguchi, Tiago Paranhos e a Isabel Péricles, que está nos apoiando. Alisson, você coloca assim, quer dizer, então o Brasil colhe os frutos podres do golpe de 2016. E a gente vê hoje várias notícias, né, de um embate entre duas frações do golpe. De um lado, Forças Armadas, de um lado, Supremo Tribunal Federal. Né? Porque o golpe foi com o Supremo com tudo. Como é que, por exemplo, e aí eu vejo, por exemplo, muitas pessoas no campo da esquerda dizendo temos que apostar tudo nas instituições, temos que defender o Supremo Tribunal Federal, etc. e tal. Mas há esse paradoxo de que o Supremo falhou com a sociedade brasileira no golpe de 2016 ao permitir que o Congresso Nacional afastasse a ex-presidente Dilma Rousseff sem nenhum crime de responsabilidade. E nesse impasse entre, de um lado, Forças Armadas e instituições, quem prevalece? É possível apontar, não, um lado vencedor? E é possível apontar um lado vencedor sem, por exemplo, mobilização popular, imaginando que, não, olha, as instituições vão se impor sobre os militares, ou os militares vão se impor sobre as instituições, e o povão vai ficar assistindo a tudo isso, esperando as eleições chegarem, né? Então, passo para você novamente.
Leonardo, eu penso que nesta nossa conversa de anos já, que eu tenho a alegria de ter aqui com o querido Leonardo na TV 247, por alguns momentos nós tocamos numa questão decisiva. Instituições políticas da sociedade capitalista não param de pé por conta própria. Portanto, o capital coordena a política do capitalismo. Quando digo isso, as pessoas poderiam imaginar que existem aqui cordas e, portanto, os marionetes são mexidos à torto e direito conforme a vontade do capital. Não é só isso, efetivamente. Não é uma correia de transmissão totalmente imediata. Ainda que haja mediatitudes, ou seja, o contrário do imediato é o mediato, ainda que haja elementos nos cargos das instituições que são votados e, portanto, têm mandatos, e muitas vezes o capital não gostaria daquela pessoa, mas espera acabar o mandato para, no lugar daquele, eleger o outro. Ainda que haja, de quando em quando, algum agente público que, por concurso, ingressou na carreira pública e, eventualmente, tem aí uma vontade divergente daquela do capital, o grande movimento, no entanto, da política e das instituições, ele é totalmente controlado pelo capital. Não há nenhuma dimensão fundamental que não seja controlada pelo capital. Eu poderia falar do Brasil, porque eventualmente nós vivemos a nossa realidade e nós achamos que isto aqui é o teatro dos horrores. Basta no dia de hoje pegarmos, inclusive, o Brasil 247 e observarmos como anda o mundo. Nos Estados Unidos, que se arrogam campeões dos direitos humanos, e isso é praticamente uma piada, nós vemos por aí o que se faz com o Julian Assange. Portanto, as instituições garantem legalidade, garantem respeito à ampla defesa, aos direitos individuais, quando elas querem. E o caso do Assange não é um caso que está acontecendo no rodapé dos acontecimentos da história. É um caso para o qual os holofotes são públicos. Mesmo assim, nada acontece e este circo dos horrores está delineando seus passos por aí. Quando os Estados Unidos, mediante a OTAN, dizem para a Europa que é para cercear qualquer notícia que lhe seja desfavorável na guerra da Ucrânia, nós observamos que as instituições sempre, em qualquer sociedade capitalista, funcionam para o capital. O caso da Ucrânia revela o interesse geopolítico extraordinário dos Estados Unidos. Alguém dirá, mas já não foi preso um burguês nos Estados Unidos? 1, 2, 3 ou 5. O que não vai preso é a burguesia. Portanto, um burguês pode ir preso, a burguesia que não vai. E também agora, falamos do caso do Brasil, a situação é a mesma. As instituições não podem prender um burguês. Um burguês, elas podem prender. O que ela não prende é a burguesia. Portanto, o que temos aqui, fundamentalmente, é uma opressão, é um domínio político altamente ligado ao interesse do capital. Pois bem, nesta estruturação desse domínio, revelou-se no Brasil, esta tese eu tenho lá no livro Crise e Golpe, da editora Boitempo, revelou-se que o golpe começou mediante a estrutura político-jurídica, então a gente precisa lembrar os nomes. Eduardo Cunha foi quem abriu o processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. E tudo isto pelo clima, pelo caldo de disputa política que foi ensejado pela Operação Lava Jato, portanto, por este ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro. O que nós temos aqui, então, é que a política e o direito conduziram o golpe até algum momento. No entanto, é impossível estabelecer um golpe para dilapidar a sociedade brasileira, para destruir as condições sociais do Brasil, a economia do país, e isto ser algo que seja administrado tranquilamente por Eduardo Cunha, por Centrão, por Gedel, por Temer e outras figuras mais aí deste zoológico político. Portanto, não é possível administrar a hecatombe social com essa gente, muito menos com Moro, Dallagnol e adjacências do campo jurídico e judiciário. Pois bem, qual é, então, a força que organiza, num segundo momento, e não que ela estivesse ao largo, ela estava junto, mas quem toma a dianteira a partir de um certo momento, na hecatombe do próprio país? As forças militares.
porque elas têm algo que Sérgio Moro não tem, que Dallagnol não tem, que Eduardo Cunha não tem, que Michel Temer não tem. Elas têm as armas. E contra as armas, o que se vai fazer? Contra o Sérgio Moro se pode fazer 1000 falas, mas contra alguém que tem um canhão, um tanque na frente de um protesto, à frente de um protesto, contra um protesto, portanto, o canhão fala mais alto. Efetivamente, em momentos de crise, em momentos de regressão social extremada como esta, o que nós vemos é uma certa consolidação institucional, não mais nas mãos das instituições políticas e jurídicas, mas nas mãos militares. Isto se soma ao caso brasileiro, que tem uma história já... Desculpa só fazer uma pontuação interessante. Você está falando assim, uma consolidação do golpe institucional nas mãos militares. Porque quando a gente fala assim, os militares afrontam a Constituição, as instituições, ou o Bolsonaro afronta as instituições, você está colocando as Forças Armadas dentro do pacote institucional, né? Então eu queria só fazer essa ponderação para você aprofundar, né? E é interessante. Eu até coloquei outro dia, quer dizer, quando há um golpe de Estado, passa a prevalecer a lei do mais forte, né? Ou caos geral. E a gente está indo para um golpe de Estado em que o efetivamente mais forte toma a frente do golpe, sendo também uma instituição, né? Então, só queria fazer essa ponderação. Até porque, Leonardo querido, quando se viu, por exemplo, a Operação Lava Jato mandar prender pessoas, ela tinha a Polícia Federal para executar. Pois bem, então ali já era força física. Pegaram lá o ex-presidente Lula, pegaram políticos, pegaram empresários, enfim, como o da Odebrecht e outros mais, e tudo isso foi uma coerção física. É porque, até aquele momento, o mundo jurídico determinava decisões, e a partir desse momento, a polícia e todo o aparato armado do Estado, repressivo do Estado, todo esse aparato, então, executava estas determinações judiciais. Observemos nós que o que aconteceu esta semana passada foi uma decisão judicial do Tribunal Máximo do país que não é respeitada nem executada pelo presidente da República e por todo o aparato militar que lhe dá sustento. Tanto é que a cúpula desse aparato militar se declara ofendida com o STF, se declara em favor, e segundo notícias no noticiário que rodou esse final de semana, inclusive aplaudiram efusivamente a tomada de decisão do presidente da República. Então, não é apenas uma espécie de concordância passiva, pelo contrário, é uma euforia por tudo que está acontecendo. Dado isto, dada essa circunstância, nós não podemos aqui esquecer, eu penso que isto é central para uma análise científica do que se passa com o Brasil no presente, existe um conglomerado deste movimento golpista do Brasil. O capital, e ele é brasileiro fundamentalmente, junto com o imperialista estadunidense. Então, não tenham, todas e todos que me acompanham, não tenham esta ilusão juvenil de dizer assim, foram os Estados Unidos que deram o golpe e a burguesia do Brasil foi contra. É a mesma coisa, estão consorciados. Portanto, não tem nenhuma burguesia nacional que se exprimiu contra o golpe ou em favor das indústrias do Brasil. Estamos aqui num processo de desindustrialização imenso e este processo é sob aplauso da burguesia nacional. Tirando um ou outro que agora, o próprio Leonardo, penso que noticiou, parece que o presidente da Fiesp o atual, teria louvado os bons ares de uma política desenvolvimentista, mas isso não faz com que o empresariado brasileiro se levante contra a decadência econômica. Então, o presidente da Fiesp parece que aí tomou uma posição extra, mas isso não infere que, então, serão contra Jair Bolsonaro. Nada. Isso é só uma movimentação, um espasmo, digamos assim. Pois bem, e lembremos nós, quando se analisam os movimentos sociais, não quero dizer que 100% dos agentes fazem uma coisa. Quero dizer que a força expressiva e determinante, materialmente determinante, faça isso. Então, um ou outro divergente, isso existe em qualquer lugar. Estou perguntando aqui qual é o movimento expressivo, materialmente decisivo. E a burguesia do Brasil não faz nenhum movimento expressivo em favor de uma reconstituição do quadro político e econômico brasileiro contra os Estados Unidos. Pelo contrário, está todo mundo a favor dos Estados Unidos, está todo mundo, inclusive, perdendo negócios, mas está aclimatado na estratégia do capital estadunidense. Ou seja, a burguesia dá o golpe.
O judiciário dá o golpe, a política dá o golpe e os militares dão o golpe, todos juntos. E, no entanto, esse esgarçamento ainda maior no Brasil, que qualquer sociedade capitalista, são sociedades esgarçadas. De vez em quando, esgarçam ainda mais. Não é que o Brasil fosse ótimo, não é que os Estados Unidos são ótimos, é que de vez em quando puxam ainda mais isto que já está rasgado. Pois bem, neste rasgo a mais, se percebe que o Centrão faz aqui uma espécie de atividade política quase que de domínio de seu próprio ambiente de dinheiro e pouco se importa com a administração da sociedade. O mundo judiciário caiu em descrédito profundo. A Operação Lava Jato é um caso, inclusive, aberrante. Não há aqui mais, eu diria, encanto com essa estrutura da Lava Jato ou do judiciário. Pois bem, se acaba o ator político, se acaba o ator judiciário, quem resta nessa equação? Resta o elemento militar, porque este elemento, inclusive, tem uma história pela qual ele nunca foi confrontado diretamente. O que aconteceu na Argentina, no Uruguai, no Chile, que foi um combate posterior às atrocidades daqueles tempos de suas ditaduras. Isto no Brasil não aconteceu. Nossa Comissão da Verdade, inclusive, é pálida perto daquilo que foram aquelas dos outros países, para dizermos aqui do Cone Sul, da América do Sul. Pois bem, nós nunca passamos a limpo a ditadura militar. O povo, inclusive, é bombardeado e atravessado, o povo brasileiro, que tem um perfil que se tornou mais ou menos próximo daquele dos Estados Unidos. O povo brasileiro é atravessado pelo louvor desse masculinismo da bala, do revólver, do prender e arrebentar, nada disso de respeito aos direitos humanos. Então é o John Wayne nos Estados Unidos e sei lá o quê, que figura que poderíamos encarnar aqui como sendo um John Wayne do Brasil. Então, Sérgio Moro, Bolsonaro e o Dallagnol são sub-John Waynes, enfim. Não tem cavalo para montar, mas funcionam como tal. Ou seja, nesse espaço, nós temos uma porteira aberta e uma estrada aberta para o domínio militar. E isso favorece profundamente ao capital, porque, no final das contas, a Faria Lima, até agora, ela aplaude Jair Bolsonaro. Bolsonaro quis dar golpe declarado o ano passado, no 7 de setembro, e nada houve de movimento aqui de sístole, diástole da Faria Lima contra o Bolsonaro. Estão coesos. Ele agora resolve afrontar decisões do STF. O mundo da Faria Lima está coeso com ele. Então, basicamente, quem está administrando para o capital a situação social do Brasil são os militares, com o aplauso do capital e com o aplauso da metade do povo que ainda votará exatamente neste movimento político e votará nesta figura que preside. Tal é o controle ideológico da sociedade. Alisson, você falou, metade votará, né? Enfim, pode ser 30%, 35%, enfim. Mas eu queria trazer essa pergunta da Olivia Roesler, que eu acho que está colocando muita gente assim no estado de preocupação ou de atenção máxima, que é essa questão. Teremos eleições? Na sua opinião, as eleições estão asseguradas? Sim, porque observemos nós, o ato formal de uma eleição, ele poderia ser suspenso, e historicamente isso aconteceu com a ditadura de 1964, a eleição seria 65, Juscelino ganharia. Então, estava prevista a eleição para 65. Teoricamente, o golpe, isto seria um absurdo, inclusive, alguém que acreditasse nisso, mas a desculpa esfarrapada do golpe é que Castelo Branco entregaria o país em 65 a quem ganhasse. Pois bem, Juscelino ganharia a eleição de 1965. Isso eles não queriam. Portanto, era aí um elemento semi-varguista, porque Juscelino não era, inclusive, nada orgânico do varguismo, não era oposto, mas não era alguém do varguismo. João Goulart era varguista, Brizola era varguista. Juscelino era uma figura mais à direita, mas muito bem, Juscelino tinha luz própria, e isto ofuscava um certo pacto de controle social do Brasil, que não podia ter nenhuma peça terceira jogando o jogo terceiro. Era preciso concentrar nas mãos do capital e do imperialismo, enfim, nestas poucas mãos do Brasil. Juscelino era uma figura simpática, ninguém brigava com ele, era o peixe vivo e coisas mais. Fundou Brasília e tudo mais. Pois bem, então o que nós temos aqui em 64, dada a declaração de um golpe, tendo sido tirado o presidente João Goulart, tendo assumido, portanto, aí um marechal
que era Castelo Branco, nós esgarçamos as aparências do tecido institucional de um modo bastante grande. Dado que está esgarçado até na aparência, uma a mais, que era acabar com as eleições, isso aconteceu e, portanto, já estava no custo inicial. No entanto, naquele momento, todo o aparelho ideológico era para louvar a própria ditadura e, portanto, que bom, diriam lá, que não houve eleições. O modelo atual de golpe, ele tentou fazer um teatro de fingimento. Então, teoricamente encontrou um crime para Dilma Rousseff, que foi pedalada fiscal, isso é um absurdo, enfim, só estou lembrando aqui para a história, porque daqui a anos as pessoas não acreditarão que isso é um crime, que isso foi argumentado como crime. Isso não é um crime, mas exatamente isso que foi tomado como tal. Pois bem, nesse teatro das aparências, como dizia o Pirandello, o italiano grande teatrólogo Pirandello, assim se lhe parece, enfim, se lhe parece que é um crime de pedalada fiscal, assim será. Isso é o teatro do absurdo dos italianos lá do começo do século XX. Pois bem, esta coisa do Pirandello, que é alguma coisa que lhe parece como tal e então esta circunstância, eu diria que aqui no nosso caso, custaria muito para o modo pelo qual o golpe foi desenvolvido desde 2016, não ter eleições em 2022. Muito provavelmente, isto é quase que uma certeza, eleições haverá. Muito bem. A questão não é que não haja eleições. A questão Só colocar um ponto, na verdade, antes de você avançar Sim. no raciocínio. Por quê? Porque esse golpe, ele sempre buscou manter as aparências de legalidade, de que as instituições estão funcionando. Era o argumento. Na verdade, as instituições pararam de funcionar no momento em que esse golpe começou a ser deslanchado. E como elas pararam de funcionar, o Brasil plantou vento, colheu tempestade, como você colocou. E aí eu te devolvo para você falar. Haverá eleições, porém, e aí agora é a parte mais perigosa. Exatamente. Eleições haverá. O custo de não haver eleições é muito grande, é um desgaste, inclusive, absurdo. Não há, neste arregimentar de forças dos militares, da burguesia do Brasil, não há tanto dinheiro em caixa, no sentido simbólico da palavra, para bancar este jogo que seria muito extremado. Pois bem, a pergunta não é que haja ou não haja eleições. Então, a Olívia, inclusive, que trocou de zona eleitoral, enfim, transferiu seu título de eleitor, espero que para um lugar melhor, não sei de onde ela vem, nem para onde ela vai, mas espero que ela possa, inclusive, colher algum voto que faça algum ganho, quem sabe. Portanto, esta dimensão da eleição existirá. A questão decisiva é o que se pode esperar da eleição. E agora aqui vem o elemento fundamental, porque de agora até outubro haverá a escalada das circunstâncias de acirramento golpista. Eu sei que muitas e muitos que me acompanham aqui com o Leonardo acompanham mensalmente esta reflexão. Eu abri o ano de 2022, e inclusive, não sei se o Leonardo sabe disso, mas virou um meme, não saberia nem dizer se é um meme, mas viralizou por aí na internet, uma certa fala minha ao Leonardo no Brasil 247 em janeiro deste ano, quando eu dizia que nós tínhamos 5 a 6 meses para mobilizar o povo, porque era de janeiro até julho, porque depois já estava no auge da disputa eleitoral e no auge do acirramento institucional. Eu dizia, nós não estamos mobilizando o povo, e isso me dá desespero, porque no final das contas nós estamos navegando em águas plácidas e eles não virão jogar o jogo na água plácida, eles virão com um turbilhão, enfim, eles virão aqui com uma onda de tsunami. Pois bem, até agora, da nossa parte das lutas sociais de enfrentamento e resistência, ainda estamos em águas plácidas, ainda ao povo não foi falado golpe, nomeando tudo o que aconteceu até aqui. Pois bem, agora já começou a escalada desta crise ainda maior institucional, promovida pelo atual mandatário do país, e esta crise certamente será elevada ao máximo necessário, de tal sorte que de agora até outubro, nós temos, inclusive, quase que certeza que eleições haverá. A pergunta decisiva é em que situação chegaremos a outubro para uma eleição? Eu quero aqui lembrar a todas e todos que isso pode nos levar a situações extremas, como, por exemplo, perseguições jurídicas, comecemos pelo nível, eu diria, mais imediato. Perseguições jurídicas a candidatos.
ou então a partidos políticos, ou então, ainda que não seja diretamente aos candidatos, a elementos que são simbolicamente ligados a partidos. Então, basta aprender uma figura referencial da esquerda, mais uma vez, para termos aqui uma avalanche de noticiário, uma avalanche de situações que levem a desgastes políticos. Isto provavelmente acontecerá daqui a pouco, e nós não temos instrumental para resolver esta situação. Haverá uma escalada de ações de abuso eleitoral que não serão combatidas pelos tribunais. Porque se os tribunais não combateram praticamente nada até agora, haverá cartazes pregando morte de outros candidatos, haverá, e já há esses cartazes por aí, haverá abuso econômico na campanha eleitoral de um lado e, efetivamente, os tribunais, como o TSE, o próprio Supremo Tribunal Federal, terão muito pouca força para enfrentar isso, porque dado que, inclusive, uma decisão do tribunal, uma decisão colegiada dos 11 ministros do STF, no outro dia de manhã, essa decisão nem está promulgada em diário oficial. No outro dia de manhã, já vem o presidente da República e gera aí este ato que ele chama de graça, e, portanto, busca cessar os efeitos da decisão judicial de um colegiado máximo do Judiciário do Brasil, que dirá então, e até agora o STF não tem o que fazer, e só para constar, Leonardo, estava vendo as notícias da imprensa burguesa até agora, essa imprensa é muito plácida, diz assim, STF esticou a corda com o Bolsonaro. Olhem como é que é a dimensão da coisa, ou seja, a culpa é da imprensa, a culpa, segundo a imprensa burguesa, é do STF. Enfim, afrontou o Bolsonaro. Então não tem solução, nada acontecerá. De agora para outubro, as eleições serão levadas no limite extremo de abuso de redes sociais, será o abuso máximo de invenção de fake news as mais extremadas, de vídeos fabricados com tecnologia pelos quais o ex-presidente Lula falará contra a Bíblia, em favor de Satanás, coisas assim, enfim, invenções quaisquer, não vou nem dar exemplo, porque vai que tomam, inclusive, como incentivo. Então, paro por aqui, mas só para inventar coisas, para falar de ilustrações como tais, pegarão frases absurdas, não faladas, edições, enfim, personagens de holograma e coisas mais, e farão uma escalada. Não haverá limite a essa escalada. E se limite houver, será também porque alguém vai dizer, mas eu vi uma pessoa dar uma sentença contra um outdoor bolsonarista na cidade tal. Haverá uma sentença contra um caso, mas isso não caça a chapa. Enfim, isso aqui não dá a dimensão de bloquear estruturalmente. Enquanto se chapas de esquerda fizerem um cartaz, ela será caçada. Portanto, é desproporcional. Então, eu estou dizendo, eleição haverá. A pergunta é, haverá esquerda até outubro? Porque se a esquerda estiver forte, ela será limada, ela será combatida institucionalmente. E mais, se ela, mesmo combatida institucionalmente, ainda perseverar com chance de vitória, vem a escalada da violência física, bruta. E, portanto, é preciso tomar muito cuidado em defesa do ex-presidente Lula. Porque, efetivamente, isto é um cálculo que está no jogo da escalada da extrema-direita. A violência política, né? E aí, qual que é a solução para isso? Eu tenho aqui o comentário da Cláudia Chartre, que está dizendo assim, ruas ou golpe? Como se preparar para esse cenário? Porque talvez a gente percebe, por exemplo, a estratégia do ex-presidente Lula, que é não criar marola. Por exemplo, ele não respondeu a esse decreto sobre a graça concedida ao Daniel Silveira. O Ciro Gomes até o provocou a responder, ele ficou na dele. O ex-presidente Lula talvez esteja naquela situação em que ele está ganhando o jogo, está lá, 3-1, entrando no segundo tempo, e o Bolsonaro está querendo, tipo assim, fazer uma falta, cavar um pênalti, botar a torcida brigando, apagar as luzes do estádio, ele quer fazer todo tipo de baixaria. O que você acha que é o caminho para conduzir esse processo? Na calma, na tranquilidade ou na mobilização popular, voltando ao ponto que você dizia no começo do ano, né? Eu tinha 12 anos de idade, eu sou nascido no interior de São Paulo, numa cidade que se chama Catanduva. Eu tinha 12 anos de idade, o time de futebol da minha cidade, que era o Grêmio Esportivo Catanduvense, ele estava para subir para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Pois bem,
faltava pouco, mas estava difícil e outros times estavam por lá podendo subir também para a primeira divisão. E um dia, não sei por que acertos, o time da minha cidade conseguiu, de alguma maneira, os favores de um árbitro na partida do futebol, faltando 3 para terminar o campeonato. Se ele não ganhasse aquele jogo, ele não subiria para a primeira divisão. Eu já digo de antemão que meu time subiu. Desde então, eu tenho a minha memória futebolística mais especial é essa dos 12 anos. O time para o qual eu mais torci na vida subiu. Pois bem, este árbitro, então, no meio do segundo tempo, no segundo tempo do jogo, já no meio desse segundo tempo, o time da minha cidade perdendo e nada fazer com que ganhasse, ele marca um pênalti em favor do time da minha cidade. Foi uma alegria enorme. Vai lá o jogador e erra o pênalti. Muito bem, 5 minutos depois, o juiz marca outro pênalti para o time da minha cidade. Vai lá o jogador do time da minha cidade, acerta na trave. Deu mais 5 minutos, ele marcou outro pênalti e aí fez um gol. Então, foi uma alegria especial para quem era da minha cidade, porque esse árbitro era muito amigo da gente. Enfim, deu 3 vezes o pênalti para na terceira vez alguém fazer um gol. Eu estou contando esse caso, porque alguém dirá, mas como é que eu posso, de agora até outubro, na escalada das eleições, aceitar absurdos institucionalmente e isto andar em águas plácidas? Senhoras e senhores, imaginem se 8 anos atrás houvesse a concessão desta graça, porque nem indulto foi, o indulto tem um critério técnico, tem pessoas que se encaixam em tal perfil de pena. Isso aqui foi uma graça, uma pessoa só. Imaginem se isso ocorresse 8 anos atrás, o que a imprensa não teria publicado desde então até hoje. Era o fim do Brasil. E volto a falar, a imprensa que eu digo é essa empresarial do capital. Pois bem, hoje estamos em águas plácidas e a decisão de semana passada está sendo naturalizada. Ela está sendo aqui tornada tranquila. O que eu estou dizendo é que haverá um pênalti para darem para o lado dos que já dominam o país. Se não conseguirem com isso, haverá outro pênalti, então expulsarão o jogador do lado de cá, darão cartão vermelho para quem é vermelho, e circunstâncias as mais variadas. Observem, senhoras e senhores, efetivamente, esta dimensão se revela aqui como um fato de que nós não sabemos como chegaremos institucionalmente até as eleições de outubro. As instituições, elas nos salvarão. Do jeito que até hoje a esquerda pensa, ela imagina o seguinte: se eu não fizer muita onda, quem sabe as instituições ficam gratas a nós de esquerda e então elas nos ajudam. As instituições não operam na base da gratidão, operam na base da pressão. Então, entre fazer um ato de gratidão a quem não vai acossar as instituições, entre fazer um ato de lembrança de que a esquerda é saudável, ela é tranquila, ela não faz marola, e a direita faz muita marola, efetivamente é a marola da direita que pressiona as instituições. Então, o tribunal tem medo do fortão da sala. Isso aqui, mais ou menos, é a 5ª série de qualquer escola. Nós temos aqui arruaceiros de 5ª série que resolvem bater na professora. Ah, alguém vai dizer, mas é a professora. Pois bem, vai lá o menino dá um soco na cara da professora. Chamaremos a diretora. Ele dá um soco na cara da diretora. No outro dia de manhã, vai lá o educadinho da 5ª série, senta na primeira fileira lá na frente e diz: professora, você viu que eles são arruaceiros e eu sou o correto, né? Eu quero ganhar a medalha de melhor aluno da sala porque eu sou o mais correto de todos. Chega lá o grandão e fala: se a senhora der a medalha para ele, a senhora apanha de novo. A medalha é minha. Resultado, a medalha é do mais valentão do fundão da sala. É sempre assim. Então, as instituições darão a medalha a quem tiver a arma na mão. Isto não há dúvida a esse respeito. Resultado, não tem nada em favor da luta de esquerda. Nenhuma instituição estará a favor, nenhuma. Os meios de comunicação, esses majoritários, ressalvando o Brasil 247, ressalvando toda a luta da imprensa progressista, que é pequena ainda hoje no Brasil, cada vez cresce mais, mas ainda é pequena, os algoritmos das redes sociais são em nosso desfavor, porque já nem é mais o caso de ficar lembrando de televisão. Algoritmo de rede social é em nosso desfavor. Resultado, só tem uma coisa para poder resistir até outubro: o povo mobilizado. Se nós não mobilizarmos o povo agora, em outubro, a eleição, eles ganham
E aí são 4 anos de ainda maior destruição, porque eles ganharam, está legitimado, e os tribunais serão obrigados a dizer a eleição foi legítima. É muito grave isso que você fala e muito interessante para chacoalhar essas estratégias aí que estão colocadas no campo supostamente, quer dizer, não supostamente, no campo democrático, efetivamente. Mas a estratégia que vem sendo colocada é de tipo assim, vamos nos comportar, vamos respeitar as instituições, vamos respeitar o jogo democrático, e ninguém faz a ressalva de que o Brasil não está numa democracia, né? De que o Brasil não está numa democracia, pelo menos desde 2016. Deixa eu trazer alguns comentários que chegaram aqui, Alisson, só para a gente agradecer aqui ao público, e a gente já volta ao nosso bate-papo aqui. Obrigado a Fátima Salles, a Isabel Perides, né? Falcon TV dizendo aqui, Emanuel Falcão aqui, obrigado, ainda estou te devendo uma resposta, mas vou responder. Coach de esquerda está dizendo, há um teleologismo, ou teologismo, não, deve ser teleologismo em Althusser. Como funciona isso no marxismo? Vimos generais morrendo de velhos, o que contraria a história como um telos metafísico. Acho que está muito filosófico aqui. Na próxima eu respondo. Na próxima a gente fala, porque a situação está muito grave. Hoje, Alisson, tem várias notícias, então, assim, de generais da ativa, da reserva, se levantando contra o Luiz Roberto Barroso. E as pessoas, assim, não entenderam por que o Barroso foi cutucar os militares, né? Dizendo que as Forças Armadas estão sendo orientadas a tumultuar o processo eleitoral. Qual é a lógica de um ministro do Supremo Tribunal Federal fazer algo que despertaria uma reação? Também me espantou na semana passada qual seria a lógica de pautar o julgamento do Daniel Silveira. Não teria sido melhor para o Brasil voltar a uma normalidade, simplesmente esquecer esse caso, deixar esse cara lá? Porque ele falava e também não tinha nenhuma repercussão maior. O que ele falava sobre atacar as instituições, enfim. Lembrando que a principal instituição, ou uma das principais, talvez a principal da República, que é a Presidência da República, foi atacada em 2016 e o Supremo Tribunal Federal não fez nada. A imprensa não fez absolutamente nada. Ela contribuiu para o ataque. Então, eu queria entender, quer dizer, por que surgiu esse movimento agora por parte do Supremo, né? De alguma maneira, iniciar um confronto que não ficaria sem resposta. Então, algumas pessoas até colocam aqui, será que é um jogo combinado? O que está acontecendo? Enfim. De fato, nós temos aqui uma espécie de descoberta do próprio STF de sua limitação ou de seu apoio decisório e institucional. Nas águas plácidas, sem briga e sem marola do Brasil desde 1988, mais ou menos o que se tinha por aí era uma espécie de decisão automática cumprida quando emitida pelo STF. Então, ninguém discutiria sentenças. Esta imprensa burguesa, ao tempo de Lula e de Dilma, o Leonardo certamente tem memória disso, ela repetia um mantra: decisão judicial não se discute, vírgula, se cumpre. Isto era um mantra que se dizia naquele tempo, porque a decisão judicial era sempre contra a esquerda, sempre contra o PT, sempre contra o governo, Operação Lava Jato, não se pode discutir. Repentinamente, começa a haver pela direita a capacidade aqui de discutir decisão judicial. Isto é o mesmo movimento que faz com que, inclusive, os católicos reacionários, que são sempre muito fiéis aos papas, eles resolvessem, depois de séculos de submissão ao Papa, eles resolvessem agora fazer movimentos teológicos de discussão se eles devem obedecer a tudo que o Papa fala, porque o Papa é o Papa Francisco. Então, pela primeira vez, eles resolvem não se submeter totalmente às decisões papais. Muito bem, agora estamos nesse quadro no qual resolvem não se submeter às decisões do STF. Aqui eu quero lembrar uma questão decisiva. Eu efetivamente vejo, no atual momento, uma espécie de contribuição ao jogo político. Eu certamente verei isto, falarei isto, e as pessoas ficarão chocadas. Eu vejo como uma contribuição ao jogo político a aceleração desta casa do próprio jogo institucional. Por quê? Porque esta decisão do STF, que foi promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, foi levada à frente
pelo ministro Alexandre de Moraes, ela desnudou uma espécie de ilusão de que não houvesse o enfrentamento institucional final. Então, pasmem, senhoras e senhores, nós estamos, de alguma maneira, um pouco melhores hoje do que semana passada. Claro, nós estamos muito piores do que semana passada. Só uma coisa melhorou. Isto é mais ou menos a dimensão, ainda para falar em termos de exemplificação para o povo, é mais ou menos a pessoa que descobriu que é corna. Enfim, a vida dela desgraçou. Uma coisa só melhorou, ela não é mais traída. Enfim, então, essa dimensão melhorou. E esta exata dimensão é que temos hoje. Até semana passada, a luta de esquerda do Brasil estava iludida de que as águas seriam mansas e chegariam até outubro sem fazer marola. Repentinamente, com uma decisão aqui e toda uma suplantação de posições contrárias a esta decisão, nós percebemos o campo militar, ele se põe em afronta total ao STF. Portanto, estou vendo, inclusive, o próprio Atushi mostrar aí o noticiário 247, Mourão rebate Barroso e diz que Forças Armadas não são crianças. Ou seja, eles estão afrontando diretamente. Só tem uma coisa boa nessa história. Qual é? Perdemos as ilusões. Então é mais ou menos como a Divina Comédia do Dante Alighieri, pelo qual, ao se entrar no inferno, deixa-se as esperanças na porta. Nada mais há de esperança. Eu penso que isto é a única coisa boa do presente momento. Esta aceleração para perceber que não haverá nenhum respeito institucional e nenhuma salvaguarda institucional começou em abril. Porque se começa em agosto, nós estamos totalmente despreparados. Ao começar em abril, dá tempo ainda de amadurecer nas esquerdas uma certa forma de mobilização popular. No entanto, meu querido Leonardo e queridos que me acompanham na TV 247, esta mobilização muito provavelmente não acontecerá, porque há 50 anos ela não é feita, porque há 50 anos ela não é chamada. E nos últimos 30, em especial, as últimas grandes mobilizações foram das campanhas da direita. Estas mobilizações não foram feitas pela esquerda como nós conhecemos, foram quase feitas pelo centro. Franco Montoro, e Tancredo Neves, enfim, figuras do MDB, basicamente. Elas não foram tão promovidas pelo PT ou pelo PDT do Brizola, enfim, foram basicamente do centrão, hoje centrão. Pois bem, nós não temos histórico de mobilização do povo nos últimos 30 anos, 40 anos. E pior, certamente na cultura de esquerda de hoje, quando se puser na frente a disputa de massas ou a tentativa de chegar até outubro em águas plácidas, o coração da esquerda institucional do Brasil irá pelas águas plácidas. Então, é com muito golpe de sorte que se chega a outubro e se ganha uma eleição. Tem que apostar que o vento vai diminuir, que haverá vergonha na cara da sociedade de modo geral, que as instituições irão contra o exército não vai perder a eleição, não vai perder o poder, não vai respeitar o STF, vai encontrar razão, inclusive, para fazer o STF encontrar razão jurídica. Então vai dar uma razão qualquer, o STF vai dizer, de fato, eu estava errado, preciso pensar de novo, e então, por maioria, eu chegarei à conclusão de que, de fato, houve um crime eleitoral da esquerda, porque alguém lá no estado tal fez um outdoor pôs no meio da rua, e a esquerda é culpada e ela será caçada. Então, alguém encontrará um rastro jurídico. O que eu quero dizer é que, provavelmente, nós não temos caldo de cultura nem força para sustentar um movimento de mobilização de massas. E isso é a tragédia do dia de hoje. Vamos lá, Elizabeth Coutinho dizendo, esse mesmo Barroso barrou o aumento do funcionalismo de Minas aprovado pela Assembleia Legislativa. Carlos Augusto de Bones Cruz, vi com preocupação a condenação de José Dirceu pelo STJ semana passada. Entendi como um sinal perigoso às esquerdas, um início de perseguição. É porque é interessante, né? Os tribunais controlam um pouco a pauta dos julgamentos. Paradoxalmente, houve um julgamento do ex-ministro José Dirceu na semana passada pelo STJ, e uma confirmação da sua condenação. Você colocou, Alisson, num ponto anterior da sua fala, que novas perseguições podem acontecer, novas perseguições judiciais. Então, aquela ideia, né, de que, por exemplo, o período do terror, da guilhotina lavajatista, né,
teria ficado para trás, isso pode voltar. Então, não há nenhuma garantia de que isso tenha passado. Nenhuma, inclusive não volta na forma de Lava Jato, volta na forma de outra nomenclatura, outro movimento. Efetivamente, nós precisamos fazer um processo de deslocamento da autocompreensão do que é a luta política e social de hoje. Este notável brasileiro, que é o ex-deputado José Genuíno, já faz muito tempo tem falado, e inclusive em diálogos que tivemos, essa dimensão bastante patente, nós precisamos efetivamente estabelecer uma amálgama da luta política de esquerda com o povo. Não é mais possível apostar em instituições. E vou dizer mais, Leonardo, é preciso até pensar em dublês da eleição de 2022. E quando eu falo em dublê, eu falo, inclusive, no próprio ex-deputado José Genuíno, enfim, que é um grande dublê que está um pouco à margem do quadro político do Brasil e que, se necessário, deve ser trazido para o palco principal da disputa eleitoral, se for necessário. Explica melhor essa ideia. Fiquei curioso. O que você chama de dublês na eleição? Porque, no limite extremo, o ex-presidente Lula é invencível eleitoralmente. É ele que será atacado. É só isso, enfim. Por que vão pegar, eventualmente, um candidato a deputado de um estado menos central do Brasil? E podem pegar, porque lá, se pegarem um candidato de um deputado de um estado, candidato a deputado de um estado pequeno do Brasil, é porque outro candidato que é da bala, do boi, da Bíblia e outros mais, quer que aquele deputado caia. Mas até aí a estrutura eleitoral do Brasil, geral, não caiu quando perdeu um candidato a chance de se eleger deputado. Enfim, o jogo é pequeno, neste caso. E, eventualmente, até um governador. Um governador de esquerda podia ganhar a eleição. Foi feito todo um processo aqui de corroer judicialmente sua candidatura e ele perdeu, ele não disputou, algo assim. Portanto, o jogo ainda aqui é pequeno. A peça principal do jogo é o ex-presidente Lula. Então, até outubro pode vir condenação judicial, pode vir algum bloqueio por razões tais e quais, e alguém vai dizer, mas é um absurdo que alguém, de novo, venha a impedir a candidatura de Lula. Foi um absurdo que impedissem a candidatura dele em 2018. Foi um absurdo. Ontem, Leonardo, eu acompanhei o Bom Dia 247, o seu, inclusive estava por lá o Florestan Fernandes Júnior. Foi um absurdo impedirem a entrevista dele em 2018 dentro da cadeia, para não falar só da campanha. O Supremo Tribunal Federal impediu simplesmente para que ele não pudesse dizer que o candidato dele era o Fernando Haddad. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal estava no golpe de Estado. Ou seja, sinceramente, nós temos que pensar em todas as hipóteses. Um cirurgião, quando fará uma cirurgia extremamente grave num paciente, tem que pensar em todas as hipóteses. E, no pior das hipóteses, o dublê do Lula é o José Genuíno. É um homem do povo, um homem de esquerda, de mobilização do povo, não está em disputa eleitoral e tem que se levantar em algum momento para dizer, faltando 20 dias para a campanha eleitoral, enfim, acontece alguma coisa absurda. O que vem nesse momento? Até isso tem que ser pensado, até isso tem que ser posto em xeque. No entanto, o que estou dizendo aqui é que estas circunstâncias podem até ser evitadas se o povo começa a se levantar, porque também daí o outro lado, e também os tribunais, e também as instituições dizem assim, me pressionam do lado, mas me pressionam também do outro. Pois bem, então eu não vou esgarçar tanto para esse outro lado, porque tem um outro lado pressionando aqui. Efetivamente, a força do povo é um bálsamo, porque pressiona, dá uma moldura para o horizonte político progressista. Se o povo for cultivado, este povo pode, inclusive, promover mais pleitos sociais, pode levar a disputa da eleição mais à esquerda. Então, estou dizendo, desde ter um dublê até chegar às minúcias desse processo eleitoral, nós não sabemos como chegaremos na eleição de outubro. Então, para as esquerdas, eu diria aqui uma questão decisiva. Você que me acompanha e que sei que muita gente tem um carinho muito grande nesta relação de reflexão aqui comigo, com o Leonardo, com essa trajetória que desenvolvemos. A questão não é dizer, não sei se haverá eleição em outubro de 2022. Paremos de falar, não sei se haverá eleição. Ela haverá. A pergunta é, não sei que condições nós teremos o outubro de 2022. Como nós chegaremos lá? Isso é mais decisivo. Se nós chegaremos com um povo ainda quase rachado no meio,
porque com 1 milhão de brasileiros morrendo de Covid, o povo passando fome e desempregado, metade do Brasil votar, ainda quase metade votar nesta figura que aí está, isto é sinal da falência da luta social. Deveria ser 90% do povo contra este sujeito. Ou seja, nós ainda não estamos mobilizando o povo, nós estamos tentando ganhar um jogo na base do 0 a 0. E é preciso muito mais que isso. É interessante essa sua fala, porque ela combina com esse comentário aqui da Soledade Fernandes. Ela fala: a pré-campanha do Bolsonaro é muito rasa, dotada de fake news, seus eleitores são em grande parte sabedores disso, o que justifica o voto fiel no inútil. Como a esquerda poderá reverter? O Bolsonaro é um fracasso em todos os campos. É um fracasso na economia, é um fracasso na questão institucional, na política externa. Não há um elemento que você possa... Não, esse cara está indo bem em alguma coisa, né? O Brasil não cresce, não gera emprego, a imagem é a pior possível, mas ele tem votos, né? Ainda que sejam 30%, 30 e poucos. E você mesmo acabou de colocar que ele deveria ter 90% de rejeição. O que explica, na sua opinião, o voto ao Bolsonaro? Porque tem muitas pessoas que votam nele mesmo sendo prejudicadas por esse estado de coisas. Ideologia. Nós temos a população do Brasil e do mundo, não é só Brasil, é o mundo inteiro, a população é constituída ideologicamente pelo capital. Então a população pensa os valores do capitalismo. O que a burguesia quer, o povo pensa. De tal modo que para a burguesia não mostrar que tem fome, miséria, desemprego, gente passando necessidade extrema e tudo mais, gente morrendo, enfim, gente sofrendo barbaramente, o próprio capitalismo não fica negando esses fatos. Ele põe outros fatos na paleta de cores dessa pintura. E que são esses outros fatos? Deus, Jesus, gente do mal, bem e mal, gente do Satanás, aborto e coisas mais, enfim. Um desses teólogos empresários aí, meus alunos da USP outro dia me mostraram que ele tem um vídeo de 30 anos atrás, aborto, drogas, homossexualismo e ETs. Enfim, então, o peculiar dessa história é o ET, enfim, que é algo peculiar aqui nesse jogo do conservadorismo moral. Pois bem, faltando qualquer coisa, vamos falar que foi abduzido por um ET. Enfim, a esquerda, alguma coisa aconteceu que o Chapolin Colorado, enfim, porque é colorado e é vermelho, é alguém de esquerda, qualquer coisa dessa. Pois bem, então as pessoas são pautadas por aquilo que as mobiliza. E, infelizmente, o Brasil é um país cujo horizonte cultural médio dos empresários, fundamentalmente dos empresários, das classes médias e do povo, é um horizonte no qual a cultura política não está presente. Não é que as pessoas sejam burras, as pessoas são espertíssimas, as pessoas eventualmente sabem resolver problemas de tecnologia de celular de um modo perfeito. Sabem colocar, sei lá, enfim, colocar um celular no congelador para ver se a bateria não esquenta tanto. As pessoas têm inteligência técnica extremada. As pessoas, no entanto, não têm nenhuma inteligência política, e a começar da burguesia do Brasil. É uma burguesia, inclusive, extremamente imbecilizada em termos de conhecimento cultural. A Fiesp, a Febraban, a Faria Lima, observemos nós o nível cultural, político que tem essa gente, é um nível baixíssimo. Pasmem, alguém vai dizer, lhes falta formação em faculdades. Todos são formados em faculdades. E faculdade também não quer dizer nada nesta dimensão de Brasil, Estados Unidos e outros mais. De tal modo que quando se pega o Trump, quando se pega um estadunidense médio, o Homer Simpson dele, mas o Homer Simpson as pessoas zoam porque é o homem do povo. Peguem lá o empresário para o qual o Homer Simpson trabalhava. É outro também no mesmo nível. Portanto, o que estou dizendo é que a cultura geral do país ela não alcança sequer dimensões de politização mínimas. Para quem sobra a politização? Para franjas, em geral, do povo. Então, as pessoas que participam de partidos políticos, vindo da base do povo, de movimentos sociais, de sindicatos, uma franja da classe média, que é o jornalista, é o jurista progressista, é o professor, a professora, etc. e tal, e uma franja muito pequena da burguesia, que cada vez, inclusive, tem se tornado ainda mais minúscula, um ou outro burguês
que até sabem pensar. Tirando esta gente, o resto do povo acredita no ET, o resto do povo acredita no chupacabras. Então, a associação, ela é sempre ganha pela direita, porque a direita é a única que tem a capacidade de fazer o desplante, de pegar o ex-presidente Lula em uma foto do chupacabras e mostrar que eles são parecidos. A esquerda jamais faria uma coisa como esta. A esquerda daria argumentos. Mas o Ernest Bloch, eu sempre escrevo sobre o Ernest Bloch, quem quiser saber mais sobre ele no meu livro Filosofia tem a esse respeito. Eu quero falar isso, Leonardo, para todas e todos. O Bloch escreveu sobre o nazismo, uma página extremamente impressionante. Ele disse assim, eu sempre conto isso. Quando nós chegamos para ver um comício da esquerda alemã, do SPD, que não era nem o comunismo, era o SPD. Lá na Alemanha, antes do Hitler chegar ao poder, o SPD chegava numa praça do interior da Alemanha, numa cidadezinha, o povo desempregado, a Alemanha quebrada com a Primeira Guerra Mundial, o povo passando fome, o povo bêbado, sem muito entendimento de nada. O SPD chegava por lá, pegava os papéis e dizia assim, olha, gente, a dívida externa alemã é de tantos bilhões de marcos, eu proponho remanejar 30% dessa dívida para alocar no recurso de saúde, mais não sei quanto para investimento em habitação, etc. e tal. O povão daquela cidade olhava para isso e, ao final, ia embora o SPD. No outro dia chegava o comício dos nazistas. E o nazista era uma figura imbecil. O cara do SPD era um economista com PhD e mostrava a planilha para o povão da pequena cidade da Alemanha. Depois chegava o partido nazista e dizia assim, gente, vocês estão passando fome? Sim. Vocês estão desempregados? Sim. Sabe de quem é a culpa? O povo, não, é dos judeus. Votem na gente que a gente vai matar os judeus. Resultado, o povo entendia a mensagem. Era a pior, a mais nociva, a mais infame, e isto mobilizava o povo. A outra que contava a verdade, ninguém estava nem aí para essa dimensão. Então, entendamos todos nós, como é possível que quase metade dos eleitores, que seja 30%, 35%, né, não briguem dizendo, não chega a 50%, mas como é possível que um terço, no mínimo, do eleitorado do Brasil, com tudo o que aconteceu, ainda vote na pessoa que causou o elemento final, o ato final da peça, como esta figura que aqui se apresenta? É porque a ideologia interpela as pessoas. E aí, alguém fez aí a pergunta do Althusser, é o maior pensador da história do marxismo para falar do assunto da ideologia. A ideologia nos interpela, então a pessoa fala, você não é pobre ou rico, você é de Jesus. E quem é a favor do chupacabras é contra Jesus. Mas quem é a favor do chupacabras, que eu nunca ouvi falar? É a esquerda. E o cara nunca soube disso, então a esquerda sai como amiga do chupacabras. E isto é a fantasia mental que as pessoas têm sobre qualquer coisa. Resultado, essa gente que falou a resposta mais imbecil do mundo ganhou a eleição de 32 na Alemanha e ganha a eleição de 22 no Brasil, se o andar da carruagem for esse mesmo. Bolsonaro hoje participando de mais um ato de campanha, só faz campanha, começa lá dizendo, somos contra o aborto. Bom, o que tem a ver isso com a vida? Né? Enfim, essa guerra cultural. Né? Alisson, vou te passar para fazer um comentário final. Achei muito interessante esse alerta que você faz, né? Ainda sobre a necessidade de mobilização, e também um ponto essencial da sua fala de que caíram as ilusões. Né? Também está ficou claro, semana passada, quando teve lá o Dia do Soldado, Bolsonaro fez um agradecimento para o general Vilas Boas, de que o golpe de 2016, que vem destruindo o Brasil desde então, todo dia aparecem estatísticas, pobreza aumenta, gasto com educação diminui, etc, etc e tal. Esse golpe também tem um componente militar, né? Então, estamos sob um golpe de Estado, que também é um golpe militar. E aí passo para você fechar essa nossa conversa de hoje. Chegou aqui só um superchat, quero trazer aqui para o pessoal. Vamos lá. César Santos, se as pessoas não conhecem o conceito de indústria cultural, jamais vão entender a manipulação que sofrem. São idiotizados pela Rede Globo há 50 anos. Mando um abraço, agradeço ao César. Passo para você fechar. E antes de encerrar, só vou fazer um chamado aqui para que as pessoas visitem esse link, catarse.me/580 dias, novo documentário de Joaquim de Carvalho sobre a prisão do Lula, a luta pela liberdade e a tentativa de reconquistar a democracia. Por favor, Alisson. Querido Leonardo, vai um abraço aqui ao Joaquim de Carvalho, inclusive, e todo meu desejo de que seja um excelente documentário, como tem sido todos os demais. Querido Leonardo, queridas e queridos, é mais fácil mobilizar o povo em favor do capital do que contra o capital. É mais fácil mobilizar o povo contra o capital do que contra estes que são os agentes políticos ou institucionais ou armados do capital.
Observem, se nós começarmos a efetivamente ensinar ao povo o que é o capitalismo, o povo tem mais chance de concordar com esta abertura ideológica do que propriamente nós ficarmos falando aqui dos representantes do capital, porque o povo ainda gosta da polícia, do promotor de justiça, do juiz de direito e dos militares. No entanto, se eu falar dos banqueiros, dos latifundiários e dos especuladores, o povo tem mais chance de ser sensibilizado. Paremos de falar dos intermediários, falemos diretamente contra o coração da exploração social. É mais fácil e nós chegamos diretamente ao problema decisivo, porque também este golpe que tivemos aqui, que é jurídico, que é da imprensa, que é dos militares, no final das contas é tudo isso porque é originalmente do capital. Coloquemos o guizo na cobra. É contra o capital e contra o capitalismo a nossa luta, e o povo, se for cultivado a pensar assim, o povo brilhará o olho para a transformação social. Muito bom, muito obrigado, Alisson. Sempre um privilégio dialogar com você. Agradeço e até a próxima oportunidade. Forte abraço. Forte abraço.